para o nosso quarto vídeo de razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Antes de eu entrar nas razões trigonométricas, eu vou trabalhar com vocês a nomenclatura. O que é a nomenclatura? É o nome, tá? Então, a gente vai trabalhar a nomenclatura dos lados do triângulo retângulo. Peraí, professor, ó, esse triângulo retângulo, os lados já não tem nome, né? Cateto, hipotenusa? Sim, tá? Você tem razão. Esses nomes a gente dá de acordo com a posição que eles estão em relação ao ângulo reto, né? Os dois lados que formam o ângulo reto, nós chamamos de cateto, e o terceiro lado, que está lá, que é oposto ao ângulo de 90, a gente dá uma hipotenusa, tá? O que acontece? O triângulo, ele tem outros dois ângulos também, não só o ângulo de 90. Então, dependendo de qual ângulo que eu estou considerando, o cateto, ele vai ter uma diferenciação, tá? Então, vamos lá. Consideremos o triângulo retângulo ABC, ele é retângulo em A. Então, a gente tem o ângulo alfa e o ângulo beta, tá? Por que a gente chama de alfa e beta? Porque pode ser qualquer valor. Eu posso ter um triângulo de 30, 60 e 90 graus. Quando a gente somar os três ângulos, dá 180. Eu também posso ter um de 45, 45 e 90. Eu somo os três, dá 180. Eu posso ter um de 90, de 10 e de 80. 90, 10 e 80. Somando tudo dá 180, tá? Então, por isso que eu coloquei alfa e beta, porque pode ser qualquer valor, desde que a soma dos três dá os 180 graus, tá bom? Então, em todo triângulo retângulo, os catetos, eles têm uma diferenciação. Ele pode ser cateto oposto ou adjacente, dependendo do ângulo alfa ou beta que eu estou considerando, tá? Se eu considerar o alfa, ele vai ter um nome. Se eu considerar o beta, ele vai ter outro nome. Ai, professora, como é que é isso? Vamos lá, vamos para o próximo slide que a gente vai entender melhor, tá? Então, eu falei para vocês que o cateto ele tem essa diferenciação de cateto adjacente e cateto oposto. O oposto, a gente não precisa ficar falando muito, que a gente entende que é o contrário de, tá lá do lado oposto, e todas essas coisas. E o que é adjacente? Adjacente é o mesmo que junto, vizinho, próximo. Vou dar um exemplo para vocês. Lá, em relação à posição, lá no instituto, lá no IFE, quem é a turma que é vizinho de vocês? Eu vou pegar o primeiro A. Quem que é a turma que é vizinho de vocês em relação à posição, à localização? É o primeiro B, a turma que fica ao lado da sua sala. Vocês estão separados só pelo muro, então vocês são vizinhos. A mesma coisa se eu olho para o B. Quem que é vizinho do B, do primeiro B? É o primeiro A. Então vocês são salas adjacentes. Vocês estudam em salas adjacentes. A localização de vocês é de vizinho. Então, adjacente é a mesma coisa que vizinho, que próximo, que junto. Tudo bem? Eu vou falar aqui. A gente não usa, né? O meu vizinho adjacente de cima. Fala, meu vizinho de cima, tá? O adjacente da minha casa, de cima. Eu não falo adjacente da minha casa, eu vou falar vizinho, porque é a mesma coisa, tá? Então, vizinho, a mesma coisa que junto, a mesma coisa que próximo. Lembre da turma que fica ao lado da sua sala. É a sala do primeiro A, é a sala do primeiro B. Então, adjacente é o mesmo que junto, que vizinho, que próximo, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho meu triângulo retângulo. Triângulo retângulo, os lados que formam ângulo de 90, a gente sabe que é cateto. E o terceiro lado, hipotenusa. Isso não muda. Cateto vai ser sempre cateto. Hipotenusa vai ser sempre hipotenusa, tá? Agora a gente vai olhar em relação ao ângulo alfa, para a gente poder diferenciar os catetos. Em relação ao ângulo alfa, então aqui está meu ângulo alfa. Vou tirar não, né? Eu achei que ia tirar. Então, em relação ao ângulo alfa, quem que é o cateto oposto? O cateto que não está relando no meu ângulo alfa. Quem que vai ser? O meu lado AB. Tudo bem, gente?
E quem que vai ser meu cateto adjacente? Gente, olha só, esse cateto está colado no ângulo alfa, ele é vizinho. Então, esse aqui vai ser o meu cateto adjacente. Tudo bem, turma? Cateto oposto, que lá está lá do outro lado. E o cateto adjacente, lembrando da definição de adjacente, vizinho, é o cateto que está colado com o ângulo, tudo bem? Então, só para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Quem que é o cateto oposto? O cateto oposto vai ser o valor dessa medida aqui, AB, tudo bem? Então, meu cateto oposto é esse daqui. Então, a gente vai dar o resultado dessa medida. Por isso que a gente coloca essa barrinha em cima, quer dizer que eu estou falando de tamanho, de medida. É a medida do segmento AB. E o cateto adjacente vai ser quem? A medida do AC. E a hipotenusa? A hipotenusa é a mesma, ela não muda, tá? Independente da posição do ângulo que eu estou olhando, que eu estou relacionando. Então, o que é a hipotenusa? A medida de BC, certo? Agora, a gente vai mudar o ângulo. A gente vai pro o ângulo beta, tá? Então, vai ficar cateto ainda, continua cateto, porque forma o ângulo 90, a hipotenusa. Em relação ao ângulo beta, quem que vai ser o cateto oposto? O beta tá aqui. Então, meu cateto oposto é quem? Olha, gente, do outro lado, esse cidadão aqui. Tudo bem? Ei, André. Então, se esse é o meu cateto oposto, esse aqui vai ser quem? Meu cateto adjacente. Gente, olha, o cateto ele tá do lado do ângulo, tá colado, então ele tá próximo, é vizinho. Então, esse vai ser o meu cateto adjacente. Então, consequentemente, esse aqui vai ser o meu cateto oposto. A hipotenusa é sempre hipotenusa. Então, cateto adjacente, porque está colado com o ângulo beta, e cateto oposto, porque está lá do outro lado, tá? Então, por isso que a gente tem que olhar em relação a que ângulo que eu tô falando. Ai, qual que é o cateto oposto? Qual que é o cateto adjacente? Qual é o ângulo que você está falando, tá? Em relação ao ângulo beta, vamos lá. Então, vou tirar aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Quem que é o cateto oposto? O ângulo beta tá aqui. O cateto oposto, ó, gente, tá vendo? Nem toca lá no beta. Então, o cateto oposto vai ser a medida do AC. E o adjacente é o cateto colado, coladinho com o ângulo. Vai ser o AB. E a hipotenusa sempre é a mesma, BC. Tudo bem? Considere o triângulo ABC, retângulo em A, com as medidas dos seus lados indicados. Qual o valor do cateto oposto, adjacente, hipotenusa, em relação ao ângulo alfa e beta? Isso precisa ficar muito bem claro para vocês, diferenciar qual que é o oposto, qual que é o adjacente, tá? Em relação aos catetos. Então, vamos lá. Em relação ao ângulo alfa, qual é a medida do cateto oposto? Então, meu ângulo alfa está aqui. Quanto vale a medida do cateto oposto? Então, meu ângulo alfa está aqui, meu cateto oposto, olha aqui, ó, é o AB. Ele vale quanto, então? Vale 12. Quem que é o meu cateto adjacente? Ou seja, o vizinho, colado, juntinho ao ângulo alfa. É a medida do AC. E quanto vale a medida do AC? 16. E a hipotenusa? Vale 20. Tudo bem? Agora, o ângulo beta. Parem o vídeo e façam vocês, tá? Em relação ao ângulo beta. Beta tá aqui. Quem que é o cateto oposto? Olha só, gente. É a medida do AC. Tudo bem? Que vale 16. Cateto adjacente. Colado, vizinho, próximo. É quem? É a medida do lado AB. Vale 12. E a hipotenusa vale? Tudo bem? Certo? Parou o vídeo? Deu certo aí? Próximo. Qual o valor do cateto oposto, adjacente e hipotenusa em relação ao ângulo alfa e beta? Vou deixar para vocês fazerem, tá? Em relação ao ângulo alfa e em relação ao ângulo beta. Então, vamos lá. Pausem o vídeo aí.
né? Tenta fazer, pausar, agora continua. Em relação ao ângulo alfa, então eu tenho aqui cateto, cateto e hipotenusa, certo? Em relação ao ângulo alfa, o que é o cateto oposto? É a medida do RQ, que vale 12. O adjacente é o colado, é o vizinho, é o próximo. Então, a medida do lado PQ vale 5. E a hipotenusa? Vale 13. Em relação ao ângulo beta. Então, o ângulo beta está aqui. Cateto oposto. Olha só. Gente, nem rela. Olha, tá lá em cima o beta. Vale 5. E o cateto adjacente? Vale 12. E a hipotenusa vale 13. Tudo bem? Aí eu tô deixando esses exercícios para vocês fazerem, tá? Determine, considere os triângulos retângulos à parte, determine as medidas do cateto oposto adjacente à hipotenusa em relação aos ângulos indicados. Tudo bem, turma? Beijo no coração.